Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas, derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Diga amém. Senhor Deus, nós te pedimos que a tua palavra encontre no nosso coração campo fértil e que ela germine, frutifique e gere em nós os frutos que o Senhor deseja produzir na nossa vida para a tua glória. Amém. Irmãos, eu quero falar um pouco sobre quais são as armas que nós usamos, que nós utilizamos para vencer batalhas espirituais. A vida cristã é uma vida de desafios constantes, de embates constantes. Somente debaixo da autoridade de Deus, debaixo da mão de Deus, debaixo da sua misericórdia, nós somos capacitados a enfrentar as lutas que travamos e podemos chegar ao êxito desejado. Paulo escreve aos Coríntios e ele declara que as nossas armas não são carnais. Paulo está dizendo que nós não nos utilizamos de mecanismos humanos, de artifícios e recursos humanos para alcançarmos a vitória que desejamos. As armas da nossa batalha são poderosas em Deus, diz o apóstolo Paulo, e elas podem derrubar baluartes e sofismas que se levantam contra Deus. Baluartes, nesse texto, podem ser traduzidos por torres fortes. Eram aquelas torres que existiam nos castelos, que permitiam visualizar a chegada do inimigo à distância. Paulo diz que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para derribar torres fortes. E todo sofisma que se levanta contra Deus. Sofisma é uma mentira vestida ou travestida de verdade, uma mentira maquiada como se fosse verdade. Então Paulo está dizendo que as armas da nossa milícia derrotam raciocínios mentirosos, raciocínios duvidosos, que vêm para se opor à verdade de Deus e do seu evangelho. Agora, quando nós vamos então para Mateus capítulo 17, nós encontramos um cenário de crise espiritual. Naquele cenário há um moço possesso de demônios, um menino possesso de demônios. Jesus está no monte, chamado Monte da Transfiguração. Pedro, Tiago e João estão com Jesus no monte. Cá embaixo estão, portanto, os demais discípulos. O pai chega com o menino possesso e pede para que os discípulos de Jesus libertem o menino. E eles não conseguem. Quando eles não conseguem, os fariseus veem nisto uma oportunidade para questionar a autoridade do mestre. Porque se os discípulos não podem expulsar um demônio, entendem os fariseus, então o mestre é quem não tem autoridade. Quando Jesus se aproxima, Jesus repreende a religiosidade daquela multidão. Por que religiosidade? Porque enquanto o menino estava possesso e Satanás estava matando o menino, eles estavam disputando para saber quem era mais espiritual.
Eles estavam disputando para definirem quem era mais crente, mais cheio de autoridade. Jesus então liberta o menino fica curado, e quando todos se afastam, diz o texto, os discípulos chegam para Jesus e perguntam: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar o demônio que estava no corpo do menino? Jesus responde: por causa da vossa pouca fé. O que é interessante é que momentos antes, Jesus havia dito: essa casta de demônios, momentos antes ou momentos depois, essa casta de demônios, momentos depois, do versículo seguinte, só se expulsa pelo jejum e pela oração. Mas Jesus deixa claro que a incapacidade deles de repreender a entidade maligna estava no campo da fé. Faltava fé. A primeira arma da nossa vitória, e eu quero me concentrar nesse assunto hoje à noite para falar disto, é fé. O escritor da Epístola aos Hebreus diz no capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. O apóstolo João, escrevendo a sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 4, diz que esta é a vitória que vence o mundo, a saber, a nossa fé. Não há vitória sobre o mundo, não há vitória sobre os ataques do maligno, não há vitória nas nossas batalhas pessoais, senão pela fé. Entretanto, vamos indagar: o que é fé? Como traduzir, como definir fé? Algumas pessoas pensam que fé é pensamento positivo. Vai dar certo, vai dar certo. Cruza o dedo, vai dar certo. Isto não é fé. Isso pode ser força de vontade, mas não é fé. Outros entendem que fé é energia positiva. Inclusive nós exportamos ou nós importamos das religiões orientais, e eu vejo aí nos eventos chamados evangélicos, gente com a mão estendida, tremendo a mão assim, dizendo que isso aqui é fé, invocando energia positiva. Só um povo desprovido total de conhecimento bíblico pode traduzir trimelique das mãos por fé. O escritor da epístola aos Hebreus, escrevendo o capítulo 11, versículo 1, disse que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Falei disto essa semana aqui, uma terça-feira destas. Se a fé é o firme fundamento, o escritor está usando uma linguagem de construtor. Ele está dizendo que a fé é o firme alicerce da obra que você pretende construir. Nenhuma obra, por mais elevada que seja, começa senão pelo alicerce. O escritor então está nos ensinando que todo milagre em nossa vida começa pela fé. Depois ele diz que a fé é a prova das coisas que se esperam, é a garantia. Na linguagem do escritor aos Hebreus, a fé é visualizar o invisível, é tocar aquilo que não pode ser apalpado, é enxergar como real aquilo que ainda não se manifestou. A palavra grega para fé, pistis, dá a ideia de crer ao ponto de se entregar, crer ao ponto de render-se.